Alessandro, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de saber um pouquinho do seu papel dentro da Arteris, o que é a empresa. Obrigado. A Arteris é uma companhia basicamente de fomentadora de infraestrutura. Eu estou na companhia há muitos anos, já sou entre um dos primeiros funcionários dessa companhia. Hoje eu me dedico à área de finanças e relações com investidores, sou diretor de finanças e relações com investidores. E desde basicamente 1999, quando um espanhol decidiu começar a investir no país, né, eu apareci por lá. Então, entrei como analista e hoje fiz uma carreira dentro da empresa. A companhia, eu acho que foi uma companhia que basicamente quebrou vários paradigmas, eu acho, dentro do setor de infraestrutura. Nós hoje somos a maior companhia de concessões de rodovia por quilômetros administrados e desde esses últimos 14 anos, basicamente, tempo em que a gente iniciou as operações no Brasil, nós fomos capazes de adquirir 9 concessões, né? 4 delas no estado de São Paulo, concessões de rodovias, todas elas autovias, centrovias. Deixa eu entender uma coisa, são somente rodovias que vocês administram, as concessões de rodovias? Isso, nós temos um foco hoje dentro da companhia de investir somente em rodovias. Perfeito. Nós somos investidores de pura rodovia, esse é o nosso principal ativo. Dentro do nosso portfólio nós temos essas rodovias estaduais, rodovias mais maduras, né? E também temos rodovias federais que ganhamos em 2007 no grande leilão de rodovias que ocorreu em julho de 2007. Nesse leilão nós surpreendemos o mercado com tarifas bastante reduzidas, né? Fomos o primeiro, talvez, investidor que apresentou tarifas de R$1 e na Fernão Dias. Foi, naquele momento, uma surpresa para o mercado, mas 5 anos depois, hoje, nós podemos dizer que foi um grande sucesso. Nós tivemos uma companhia, tivemos 5 concessões desde aquele momento, com rentabilidades bastante adequadas. Claro que não rentabilidades, eu diria, como elas da década de 90, e isso eu gosto de explicar que isso se deriva das condições do Brasil. O Brasil melhorou muito economicamente nos últimos 15, 20 anos e permitiu que companhias buscassem retornos um pouco menores em relação aos retornos de 15 anos atrás, onde a gente via taxas internas de retorno de 15%, 20% reais desalavancadas, né? Hoje, se o brasileiro então tiver que agradecer alguém pela tarifa, vocês foram os caras que deram o pontapé inicial por ter baixado pelo menos um pouco mais. Eu acho que nós fomos uma companhia que, naquele momento, em 2007, talvez fomos um desses investidores que conseguiu perceber que o Brasil ia melhorar, que o Brasil era um país que podia crescer, que tinha boas oportunidades. E dá lucro um pedágio a R$1 para vocês como empresa? Essa rodovia especificamente, a Fernão Dias, ela é uma rodovia que tem uma margem de EBITDA próxima a uns 45%, sim, dá lucro, mas também tem muitos investimentos ainda por realizar. E por falar em investimentos, quais são as maiores dificuldades do setor que vocês enfrentam? O nosso setor é o setor de infraestrutura, né? Brasil, todos sabem que é um demandador de infraestrutura e vai demandar ainda muita infraestrutura por muito tempo, né? Nós, no nosso foco de rodovia, acho que uma das maiores dificuldades do Brasil é a realização dos investimentos. Eu acho que o Brasil deveria criar, né, o governo deveria criar mecanismos mais eficientes de promover a infraestrutura. A gente vê dificuldades na realização de investimentos, né, duplicações de rodovia que necessitam, de fato, licenciamento ambientais, que de certa forma acabam sendo dadas diversas necessidades de aprovações. É um processo burocrático. É um processo burocrático, a gente acha que ele melhorou nos últimos anos, mas ele ainda pode melhorar mais.
Mas, e tem diversos, e aí eu acho que outro ponto que é muito importante também é o planejamento. Eu acho que o governo deveria planejar mais a forma como investir, né? A gente vê o governo às vezes testando, né, mecanismos de como licitar investimentos, né? Você veja o exemplo do que aconteceu o ano passado, em 2013, quando o governo tentou licitar diversos programas, né? A Dilma Rousseff apareceu com vários programas de investimento na área de portos, ferrovias, rodovias e aeroportos, mas que muitos desses projetos levaram algum tempo para acontecer, né? Os projetos de rodovia iniciaram com taxas de retorno estudadas em torno de 5,5%. Passaram, então, o governo percebeu que isso não tinha atraído tantos investidores, isso acabou sendo novos... passou-se um tempo e o governo percebeu que deveria elevar um pouco mais essas taxas de retorno. Isso atraiu muitos investidores, o leilão foi um sucesso, tivemos investidores que ganharam com deságios de fato bastante significativos. E eu acho que para você promover infraestrutura no Brasil, você tem que, claro, como é um projeto de muito longo prazo, estamos falando aí de 20 anos, 30 anos, os projetos de rodovia, eu acho fundamental serem projetos bem estruturados e com uma rentabilidade adequada ao investidor. Enquanto não houver essa atração, você não consegue produzir esses projetos. Perfeito. Você fez um comentário, esses projetos eles duram alguns bons anos, algumas boas décadas, né? E muitas vezes no meio dessas décadas, se a gente pegar os últimos 30 anos e pegar todo o plano econômico brasileiro, ele foi uma montanha russa. Onde eu quero chegar especificamente? A gente teve recentemente um aumento na nossa taxa Selic. Esse aumento na taxa Selic ele acaba refletindo de uma forma ruim para empresas do setor de concessões como a sua. Como isso interfere nessas cotações? Por que isso acontece? Eu costumo dizer que no cenário nós somos bastante... O mercado nosso de concessões, né, o mercado de infraestrutura, estou falando inclusive aqueles que são relacionados à rodovia, mas também a parte de energia elétrica também sofre muito com o aumento da taxa de juros. E por que sofre? Eu costumo dizer que sofre muito mais pela expectativa. Então, você começa a comparar esse ativo, que é um ativo, nosso negócio, né, um ativo bastante previsível, que você não tem muitos upsides ou downsides em relação, porque ele está muito, às vezes, atrelado ao desenvolvimento do econômico do Brasil. É inevitável uma comparação com uma renda fixa. Exatamente, é inevitável a comparação com a renda fixa e também muitos analistas e os investidores acabam descontando o papel por essa comparação com a taxa fixa de mercado. Eu vou dar um exemplo. Se a taxa interna de retorno, a taxa interna de juros, né, a taxa de juros dos títulos do governo crescem, nós, quando o investidor vai olhar para o nosso fluxo de caixa futuro e projetar ele vai acabar descontando esse fluxo para uma taxa maior e o valor presente desses ativos vão diminuir. Então, basicamente, eu não acho que isso está muito mais relacionado de que nós vamos pagar mais juros por causa das nossas dívidas. É diferente, porque eu quero lembrar também que uma grande parte da nossa dívida está relacionada ao BNDES. E o BNDES não aumentou, a taxa TJLP continua os 5%. Selic subiu e a taxa de juros de longo prazo, que é dada pelo BNDES, se manteve. Então, as despesas financeiras dos nossos endividamentos atrelados à BNDES não mudaram, mas o valor da companhia, nesses últimos, eu diria, 3, 4 meses, com toda essa subida e escalada dos juros, nosso valor de companhia diminuiu. Perfeito. Agora a gente tem um ano que é um ano atípico para o brasileiro, né? Um ano que a gente tem, acredito, duas questões que vão influenciar bastante para vocês. O primeiro é uma questão referente à Copa do Mundo. Na Copa do Mundo a gente pode eventualmente ter um aumento muito grande de voos, mas ao mesmo tempo um grande aumento também de viagens, mas ao mesmo tempo ele tem um impacto negativo em parte da economia, porque o brasileiro passa a trabalhar menos, passa a gerar menos dinheiro
e, consequentemente, isso afeta. De repente, ele compre menos carro, por exemplo. E isso pode afetar, por um lado, negativamente. Fora isso, a gente tem uma eleição. E acredito que eleição, a questão de rodovia, né, assim como hospitais, escolas, estão sempre em foco. Estão no olho do furacão ali. Exatamente, eu diria dizer que é isso. Como isso acaba impactando para vocês? Primeiro em relação à Copa e depois em relação às eleições. Tá. Em relação à Copa, eu acredito muito que nem todo brasileiro vai conseguir viajar de avião e vai ter que viajar de carro. Então, Perfeito. eu diria para você que eu vejo de maneira positiva a Copa. Eu acho que a gente lutou para ter isso. Hoje o Brasil vai viver essa Copa nesse mês de junho e julho, e isso vai contribuir, na minha opinião, para um desenvolvimento bom de tráfego nas rodovias, principalmente naquele relacionado ao veículo leve, ao veículo de passageiros. Né? Acho que muita gente vai acompanhar a seleção brasileira e vai pegar o carro e viajar pela Dutra, pela rodovia Fernão Dias. Dutra é do concorrente, eu prefiro que viaje pela rodovia Fernão Dias. Perfeito. Tá? Mas, de fato, eu acho que a mobilidade vai crescer. Não importa se o brasileiro está trabalhando ou não, ele está gastando de alguma forma. Né? Então, eu acho que isso também contribui para o nosso caso de viagens. É uma demanda inelástica. Eu acho que acaba sendo uma demanda, de certa forma, inelástica. Em relação às eleições, né, para o final do ano, nós, como rodovia, você bem colocou, nós vamos estar no olho do furacão. Por quê? Porque nós participamos de diversas comunidades, né? Nossa rodovia, ela passa por várias comunidades. Ela, às vezes, o pedágio, né? A gente cobra pedágio. Às vezes o pedágio incomoda algumas pessoas, mas ele é a justificativa de que você consegue produzir investimentos. Afinal de contas, a companhia investe para receber a rentabilidade através do pedágio. Se não tem pedágio, provavelmente não tem um investimento. Então, o fato de você cobrar pedágio, isso pode ser utilizado de alguma forma ou de outra em questões eleitorais. Então, você acaba pode estar parecendo de alguma forma que o pedágio é caro ou barato, né, de que a obra não acontece. Então, você acaba participando, vou dizer, inserido dentro do cenário político. Mas isso não vai interferir no negócio da companhia. A companhia, ela tem contratos que não são contratos que acabam no momento da eleição. Eles têm que durar. São contratos de 20 anos e são contratos que vão durar a próxima eleição. Os próximos governos que estiverem aqui vão estar ainda com os contratos de concessão. Então, eu acho que é só um momento um pouco mais relacionado talvez com a imagem da companhia e menos com a questão econômica, vamos falar, que é operacional da companhia. Ela vai continuar. A gente tem um PIB projetado para o Brasil em torno de 1,5% para esse ano. E eu acho que o desenvolvimento econômico que vai projetado por essa linha também vai atrelado o nosso desenvolvimento de tráfego, né, nas rodovias, também vão muito linkados, né, muito atrelado a esse PIB. Perfeito. Tá? Em outras palavras, então, 2014 pode ser uma excelente oportunidade para comprar o setor barato. Seguramente é um setor que foi bastante depreciado por questões da taxa de juros. À medida que a taxa de juros voltar, ele provavelmente será um setor mais caro, porque os fluxos vão ser descontados a taxas menores e isso vai valorizar o setor. Vou ver se eu aproveito agora, então. Alessandro, muito obrigado. Obrigado. Pela participação. Obrigado.